Quais os fatores que levam o Brasil a ter um dos índices mais altos de violência? O Brasil figura hoje como uma das 10 maiores economias do mundo. E mesmo assim, apesar de tanta riqueza, mantém, paradoxalmente, índices alarmantes de pobreza, miséria e discriminação. Nesse sentido, é até natural que no Brasil os índices de violência sejam semelhantes ou até superiores ao de países que estejam em guerra civil ou guerra contra um país estrangeiro. A concentração de riqueza, a desigualdade social, características marcantes da nossa sociedade, sem dúvida alguma, têm uma relação profunda de causalidade com a violência e com o desenvolvimento da criminalidade. Quais medidas poderiam ser tomadas para a redução da violência? Olha, Paulo, precisamente a violência não é somente uma questão de polícia, como muitos ditos especialistas insistem em dizer. A violência, o principal problema da violência não é a forma como ela se manifesta explicitamente, como passa nos jornais, na sua manifestação direta, explícita, mas sim e sobretudo como ela se reproduz. Está comprovado que a maioria das pessoas que partem para a criminalidade, a maioria delas não consegue chegar nem aos 30. E como que a violência vem aumentando? É lógico que não é pela questão da impunidade, mas sim pela reprodução contínua da violência. Cada vez mais jovens, cada vez mais pessoas são recrutadas para o crime organizado, para o tráfico, e isso vem fazendo com que a gente tenha cada vez mais uma situação insuportável de violência nas ruas, de violência nas favelas. Então, o principal problema da violência é essa forma como ela se reproduz. Como combater isso? Está claro que isso vai além da capacidade das forças de repressão do Estado, da polícia, dos órgãos de segurança. O Estado, ao invés de entrar só com a polícia, como vem ocorrendo hoje, precisa entrar nas comunidades, nas favelas, com obras de infraestrutura, precisa entrar com geração de emprego, precisa entrar para desenvolver escolas de qualidade, postos de saúde. Isso tudo fará com que a comunidade, com que essas favelas, elas possam se integrar de fato na vida pública, na sociedade como um todo, e não se sentirem excluídas como vem acontecendo, e se tornando um dos principais polos de recrutamento dos jovens para o crime organizado. Então, sobretudo, para combater a violência, nós precisamos disso. Nós precisamos chegar até as comunidades, oferecendo mais oportunidades de emprego, de educação, de saúde, e com isso, tirando do tráfico, do crime organizado, sua principal fonte de recrutamento. Daqui a pouco voltaremos com o Rodrigo. Veja agora o depoimento de uma mulher que sofreu violência do próprio marido. Ele é pequeno, mas retrata muito bem o quanto ainda existem mulheres que sofrem violência dos homens. Estava dando comida para o nosso filho, aí ele chegou bêbado, louco, e começou a me bater. No outro dia, a minha família perguntou por que eu estava assim, toda machucada. Eu tive que mentir, né? Agora voltamos com o Rodrigo para falar mais especificamente sobre a violência contra a mulher. E sobre a violência contra a mulher, Rodrigo, quais os fatores são mais importantes para que esse tipo de atitude continue ocorrendo em nossa sociedade? Olha, Paulo, para se entender a violência contra a mulher, nós temos que entender o processo histórico de formação da sociedade brasileira, desde o colonialismo até os dias atuais. Entender as relações patriarcais que cercavam o homem e a mulher. Entender como isso se originou, se desenvolveu e, de certa forma, permanece nos dias de hoje. Entendendo esse processo, nós compreenderemos dois fatores como prioritários para que a violência contra a mulher ela persista na nossa sociedade. Primeiro, é o fator econômico. É certo que, desde a total submissão econômica até os dias de hoje, em que a mulher ganhou, de certa forma, independência financeira, isso evoluiu bastante. Mas é certo que as disparidades econômicas entre homens e mulheres, elas continuam. As mulheres ganham salários mais baixos,
As mulheres, não raro, têm dificuldades maiores de ascensão profissional. E isso tudo faz com que se crie um entrave maior para a formação de relações mais igualitárias entre os homens e as mulheres. O segundo fator, o fator cultural, ele, de certa forma, ele reforça o primeiro fator, que é o fator econômico. Relações de discriminação, preceitos culturais que foram criados para justificar a dominação, tudo isso, de certa forma, ainda persiste na nossa sociedade. Para muitos, a mulher, de fato, é um ser inferior. E por isso ela merece ser discriminada e, no seu extremo, ser agredida. Então, esses preceitos culturais que foram formados, eles, de certa forma, também contribuem para que hoje a gente continue a ter relações desiguais entre homens e mulheres e, em casos extremados, a violência, por muitos inclusive, justificada entre homens e mulheres. Quais ações poderiam ser tomadas para a diminuição da violência contra a mulher? Bem, primeiramente alguns passos já foram dados, como a própria Lei Maria da Penha, que foi um passo significativo, e a própria criação das delegacias das mulheres, especializadas justamente no combate e repressão da violência contra a mulher. Então já foram passos que foram dados. Porém, para termos resultados mais significativos, nós temos que ter, por um lado, que incentivar mais as próprias denúncias das mulheres vítimas de agressão. No entanto, o incentivo puramente não basta, pois sabemos que às vezes as mulheres não denunciam por outras causas que vão além das causas culturais, como por exemplo as causas econômicas. Muitas mulheres ainda são dependentes economicamente dos maridos. Isso faz com que elas não denunciem a violência, porque certamente vão ficar sem condições mínimas de subsistência. Os filhos terminam sendo também um entrave forte. Então isso tudo tem que ser resolvido mediante a luta por uma maior inclusão da mulher no mercado de trabalho, uma luta por uma maior equalização dos salários e uma luta também para que a mulher ela possa ter mais condições, maior proteção para denunciar um homem, um marido que seja agressor. Então a certeza também da punição é importante, certo? O rigor na punição também é importante, mas temos que combinar medidas que vão desde o incentivo cultural, desde a repressão e punição e até mesmo também ações voltadas para inclusão maior da mulher dentro do mercado de trabalho. Uma mulher certamente mais independente financeiramente, certamente terá muito mais condições de denunciar o marido agressor que uma mulher que esteja totalmente, que seja economicamente dependente dele. Espero que esta quinta edição do Jornal Bússola Mundial possa nos ajudar a entender melhor as diversas motivações para a violência e, desta forma, podermos chegar às melhores soluções possíveis para esse problema que tanto faz mal à nossa sociedade. Até a próxima!